bem, pessoal? Estamos começando mais um podcast da Ramp. O Ramp Gestão é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. E aqui do meu lado hoje, Diego, como vai? Vou bem. Muito obrigado. Tudo certo, Diego? Normalmente é a Lilian que tá aqui, né? Mas ela tá super ocupada. Com o Convenhamos, hoje... né? Muito mais bonita que o Diego, né? Pois é uma troca justa, né? Eu até me esforço. Exatamente. Cara, beleza. Quem é o Diego na Ramp? Diego, explica para quem tá ouvindo apenas em áudio aí. Perfeito. O Diego é o gestor de operações da Ramp, né? Então, eu junto com a Lilian, a gente entrega o produto para o nosso cliente. Então, toda essa parte de planejamento estratégico, orçamentário, toda essa modelagem ali junto da empresa, essa mudança de cultura, a gente que leva até o nosso cliente aí nessa vertical da Ramp. Maravilha, aqui do outro lado da mesa, para quem está assistindo, agora Douglas, é só para quem está assistindo, tá, galera? Porque tá essa beleza só se vê na TV, né? Douglas, como é que vai, mais uma vez? Saudades de vocês, que bom estar aqui de novo, galera. Então, para quem não me conhece aí, eu sou @Douglas_Gaio, sócio, diretor de operações, diretor financeiro aqui da Zuc Consultoria. Uma honra estar aqui de novo com vocês. Beleza. Douglas, faz as honras aí, apresenta o nosso convidado de hoje e por que a gente trouxe ele para conversar. Então, antes de mais nada agradecer, né, Dinei, pela presença aí, dizer que é uma honra ter você conosco aqui e você é um case de sucesso, é um cara que passou por uma transformação bem bacana na empresa, então fala um pouquinho pro pessoal aí, né, ninguém melhor que você mesmo para se apresentar e a gente costuma trazer pessoas de sucesso para cá e hoje chegou a sua vez, então fala um pouquinho quem que é o Ednei na fila do pão pra gente aí. Obrigado. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, galera? Bom, eu sou o CEO da ATS Log. A ATS é uma empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para o segmento de transporte. Nós estamos no mercado há 15 anos. Além de fornecer tecnologia e fornecer soluções para os clientes, você precisa olhar para dentro de casa, né? E aí que entra o trabalho aí muito bem feito aí pela equipe do Douglas, que é entregar um pouco mais de gestão, você olhar para dentro para poder entregar algo melhor lá para o seu cliente, né? Bacana, Ednei. Para quem não conhece um pouquinho da ATS aí, né, Ednei, a gente passou por uma reestruturação bastante significativa nos últimos anos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aí. Quando você nasce enquanto empresa, é natural que você foque em operação. Você precisa fazer e nós temos duas certezas quando você começa uma empresa, né? Primeiro que você vai fazer o planejamento estratégico e a segunda é que não vai dar certo. Então você acaba... É a única coisa que a gente sabe que vai dar errado. Então você acaba naturalmente focando muito na operação, porque muitas coisas você não consegue prever. E é natural que as empresas no começo tenham esse foco, né? Pessoas muito voltadas para a operação. Só que quando você vai crescendo, acaba não ficando sustentável, você precisa gerir isso, né? E quando nós resolvemos tocar nessa ferida, porque é uma ferida, é uma dor de todas as empresas, pode ser grande, pequena, você vai começar dessa forma, mais operacional do que estratégica. Quando nós resolvemos partir para a parte estratégica mesmo, foi aí que nós iniciamos lá com a Vetor, lá no começo, né? Que era, vamos agora organizar, planejar para onde nós queremos ir. Porque até então nós estávamos para qualquer caminho. Pingava aqui, quanto custa a fatura, não importa se vai dar lucro, prejuízo, traz o cliente para dentro. E naquele momento isso era importante, isso fez a diferença. Mas chega um momento aí que nós temos que começar o planejamento e fazer esse foco. E aí entra os grandes desafios, né? Como é que você pega uma equipe totalmente operacional e transforma numa equipe estratégica? Então não é fácil, não é da noite para o dia, não é o toque de mágica. E aí entrou o trabalho que brilhantemente foi executado durante 3 anos. Não foi um trabalho a curto prazo, né? Esse é um trabalho a médio e longo prazo. Tu viu que o boleto vai ser caro dessa vez, né? Mas que traz resultados significativos aí para a gestão, né? Importantíssimo. Como é que foi? Eu tô de roster hoje, tá vendo? Sim. Nós podemos tomar um café. Eu acho que sim. Vamos lá buscar um café pra gente. E fala, vocês vão cortando, fala o sinal, corta, fala demais, né? Pessoal, pra vocês que não conhecem, a gente grava os podcasts aqui 8 horas, eles só soltam 1 hora só. Eu acho um desperdício de tempo isso. Ednei, me conta um pouquinho do começo do processo lá de construção do planejamento estratégico, né? O quão doloroso foi, porque as pessoas acham que é lindo, fantástico, maravilhoso, é tudo fácil, tudo bonito, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse início do processo, assim, de a gente fazer essa transição, né? É uma característica
das empresas do Brasil, né? Você pega pessoas que são muito boas operacionalmente, elas resolvem empreender e elas entregam muito bem operacionalmente aquilo, era o caso da TS, inclusive, né? E aí quando você tem que sair um pouco dessa operação, começar a delegar um pouco e começar a ir mais pro estratégico, né? Quais que foram as dores que você sentiu nesse processo de transição, assim? Conta pra nós. Você sabe que a operação, ela engole o nosso tempo, né? Nós estamos tão voltados para a operação que você não tem tempo. Você não quer saber de parar para fazer uma reunião estratégica. Você tá maluco? É perda de tempo, não né? Não faz sentido, você perde de tempo, né? A gente virou bombeiro da empresa. E vamos marcar assim uma reunião, só vamos ver aqui. Hoje eu não posso, porque eu tenho que pagar esse incêndio aqui, amanhã o outro, mas semana que vem a gente conversa. E isso é natural, né? A gente acaba sendo envolvido na operação. Eu costumo usar uma analogia, lá você está se afogando, você está só batendo os braços, sai um pouquinho, volta. Se você não respirar, controlar a situação, você vai estar sempre voltado para a operação. E talvez foi o nosso grande desafio, né? E quando você começa a pegar as pessoas de operacionais e falar, agora eu quero que você tenha uma visão estratégica, não funciona. Não é da noite para o dia, né? Primeira coisa que a pessoa vai falar, não, isso não faz sentido para mim, porque realmente não faz sentido para ela, porque ela foi moldada daquela forma mais operacional. Então, quando você começa a falar assim, eu preciso que você reserve 1 hora, 2 horas por semana para a gente falar estratégia. Muito bem, vamos montar a minha estratégia. Eu volto lá ao nosso planejamento que foi feito para não dar certo no início das empresas. Porque se você só faz o seu planejamento e não acompanha, você está perdendo tempo. Né? Você está perdendo tempo. Então, no começo, faço o planejamento, coloco na minha gaveta lá e vai dar tudo certo. Deus é forte, vamos embora. Quando está dentro da sala, né? Saiu da sala, acabou. Acabou. Só aquele momento lá. Então, o nosso grande desafio foi faz o planejamento e executa. E tudo na gestão de uma empresa, eu costumo falar que é você ter rituais. Então nós vamos nos reunir toda segunda e quarta-feira às 8 horas da manhã. Ah, mas eu tenho uma reunião com o cliente, remarque. Ah, mas eu tenho dentista, remarque. Nosso ritual, segunda e quarta-feira, nós vamos analisar o que foi planejado. Com certeza absoluta tem os desvios, que são absolutamente normais. Nós vamos adequar o caminho. Mas talvez o grande desafio foi essa virada de chave e implantar esses rituais, deixando um pouquinho a operação do lado, deixando um pouquinho a loucura da operação de lado. Porque pensa, o cara que está no operacional, ele está acostumado a ter entregas. Essas entregas, se elas não acontecem, a chave não vira o jogo, não paga boleto, a empresa não funciona. E do dia para a noite ele tem que começar a fazer entregas ou pensar e planejar coisas que ele não consegue mensurar que ele está tendo progresso. E para ele parece que ele não está fazendo entrega. Falo por experiência própria, inclusive. Aqui na Zuc foi exatamente a mesma coisa, né? A gente vem, quem nos conhece mais de perto sabe que a gente está fazendo esse processo internamente também, né? E, cara, os primeiros dias que você sai da operação, que você não tem mais aquela tarefinha para dar o check, aquilo te consome de um jeito que se sente totalmente improdutivo, né? Você chega às 6 horas da tarde, ou no nosso caso, 8 da noite, 9 da noite, né? Cara, não fiz nada o dia inteiro. Né? E isso dá uma sensação de vazio muito grande na gente, né? Porque a gente, principalmente pelo meu perfil comportamental, que é D alto lá no DISC, né? De dar check em tarefas. Quando você perde essa rotina de dar checks em tarefas, é um exercício de consciência bastante grande que você tem que fazer para não voltar para a operação, né? E o quão difícil é mensurar o estratégico, né? Tipo, meu trabalho está completo, se eu der o check, na verdade muitas vezes não existe check, porque não existe um fim, né? Ele é eterno, não é como na operação, que tu entregou na porta do cliente, vai pro check, próximo. Né? O estratégico ele é contínuo, é o dia a dia. E eu gostei que o Dinei falou que eles estavam tão preocupados com a operação que o estratégico não tinha espaço. E isso é uma realidade muito, muito, muito presente nas empresas. Infelizmente, eu falo porque exatamente, porque inovação, quando você fala de inovação dentro das empresas, cara, eu não tenho tempo para inovar, sabe? Porque eu tenho coisa chegando na minha porta, tem coisa precisando sair da minha porta, tenho boleto para pagar. Então, acaba que a inovação ela é trucidada, né? É que às vezes a inovação, o pessoal enxerga ela como, meu Deus, eu preciso ter alguma coisa... Né? E aí às vezes a inovação é tu tirar o nariz para fora d'água e falar, como é que eu vou parar de sofrer? Porque a inovação nem sempre vai trazer às vezes ela vai fazer a mesma coisa de um jeito menos sofrido, né? A gente costuma dizer que, e não necessariamente está ligado só e somente com tecnologia, né? A gente fala muito isso aqui, né, Diegão, que inovar nada mais é do que resolver uma dor de mercado, né? Se você pegar os grandes, ou as últimas grandes inovações mais disruptivas, assim, cara, não tem nada fenomenal, faraônico, estratosférico, né? É uma dor do mercado
mercado que existia, o cara foi lá e criou uma solução. E eu né? digo que para muitas empresas que foram engolidas pela inovação de um player até muitas vezes pequeno e que não tinha padrão para lutar no mesmo mercado, que é o caso que a gente vê da maioria das inovações que nasce na garagem e consegue competir, é porque eles estão muito ocupados com a operação. Muitas vezes eles não tiram o tempo, que daí são os momentos, são os rituais, é o espaço. O simples fato de você ter um espaço na agenda já conota que a empresa está pensando naquilo. Porque uma coisa é fácil você dizer, né? Nós somos uma empresa inovadora. Outra coisa é você reservar um espaço na agenda. São coisas bem diferentes. E tem muita empresa que não consegue fazer isso. Ednei, fala um pouquinho pra gente. Até era uma pergunta que eu tinha guardado na manga aqui, mas você tocou num processo falou de rotinas de gestão, né? E pra mim, pessoalmente, eu acho que se eu tivesse que definir gestão em uma única palavra, seria acompanhamento, né? A gente tem um problema bastante significativo nas empresas do Brasil que a gente acha que delegar é a mesma coisa que delargar, né? A gente até falava bastante isso, né? Conta pro pessoal que tá escutando a gente um pouquinho da tua rotina de gestão mesmo. Como é que são as reuniões de quartas-feiras de manhã? Como é que era a reunião de planejamento estratégico, né? Conta pra gente, pro pessoal conhecer a rotina de um grande CEO e de um CEO de sucesso. Quando você fala em empresas do Brasil, já começa com um desafio, né? Voltando só, falando um pouquinho do planejamento estratégico. Você faz hoje o planejamento estratégico que você pode fazer, de 12 meses, de 5 anos, mas não esqueça que você mora no Brasil. E essa semana eu escutei de um advogado, grande amigo meu, que no Brasil nem o passado é certo. Né? A Tesslog é uma empresa que trabalha com software de legislação para o controle de ponto do motorista. Então a gente vê legislação que hoje vale, amanhã não vale e assim por diante. Tá? É volátil, né? É muito, muito. Não existe segurança jurídica nenhuma para nada. Então você faz o planejamento estratégico e como eu falei lá no começo, é uma verdade. A única certeza que você tem é que ele vai dar errado. Né? E é ruim dar errado? Não, não é ruim. Só que você tem que antecipar isso e moldar conforme as mudanças externas que nós temos. Então nós criamos lá esse planejamento, nós optamos em fazer menor, 12 meses, então é esse que nós fazemos, com projetos para cada setor. Então lá na TS a gente divide por setores, cada setor com seus projetos. Nós miramos um alvo final lá, um lucro líquido de tanto nesse ano, e que cada setor vai fazer para atingir esse lucro líquido. E aí as reuniões são, nas segunda-feiras nós fazemos com o time, com todos os líderes, desculpa, e ali realmente é briefing mais operacional mesmo. Aonde está pegando fogo, vamos juntos apagar, porque um dos desafios também é você unir uma galera. Você unir esses gestores aí não é fácil, né? Jovens, inclusive, jovens, né? Iniciando essa carreira mais estratégica também, né? Excelentes, capacitados ao extremo, mas com funções diferentes a partir de agora. Então você tem um momento ali que não adianta você pegar todo mundo junto, o que tá para você, o que tá para você, porque enquanto eu tô falando com o Douglas, o outro aqui já mudou de ideia e o outro já teve que atender o celular, então ela acaba não sendo estratégica, ela é operacional, e esse ritual é importante, que todos, no mínimo, conheçam um pouquinho a dor, etc. E nas quartas-feiras nós nos reunimos, aí sim individualmente com cada gestor, nós chamamos do GMC da área, né? A gestão de melhoria contínua da área, reunimos com cada gestor para acompanhar aquele planejamento que nós fizemos lá atrás. Como estão os seus projetos? Ainda faz sentido hoje? Isso semanalmente. Ou não, isso aqui mudou, a legislação já mudou, então esquece esses 10 itens, vamos para 5 novos itens e vida que segue. Mas esse ritual é de suma importância. E aí, mensalmente, nós falamos do GMC corporativo, a gestão de melhoria contínua corporativa, que aí sim cada gestor apresenta os seus resultados da área. Então é importante esse momento, porque você naturalmente é cobrado. Aqui eu tenho um gestor que está apresentando uma evolução, eu preciso apresentar essa evolução também. Né? Então não é quando ciclo. Terminar me avisa. Tem uma data para apresentar isso. Esse é o segredo do sucesso de uma empresa que traz, que cria, que gera os seus próprios resultados. Né? E isso que a gente falava antes, é a diferença de delargar para delegar. Delargar é quando você chega para o colaborador e fala o seguinte, lá, o líder, né, o gestor da área, o diretor, enfim, quem seja, né? Ô, Diegão, tá aí, ó, faz tal coisa. Né? Só que, cara, eu não dei, primeiro, uma instrução bem dada, eu não sei se ele tem ferramenta para realizar aquilo, né? Eu não sei se ele tem condições de realizar aquilo.
aquilo. E a diferença de delargar e delegar é isso. Toda semana eu sentar do lado dele, Diegão, aquela missão que eu tinha te dado de escrever um livro aí, como é que tá? Vamos dar uma olhada juntos nos capítulos que você já escreveu? Aí ele me fala, pô, Douglas, tô travado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. E a nossa missão aí como gestor da área, né, de CEO, responsável da área, qualquer tipo de liderança, é auxiliar nesse processo de arrancar essas barreiras, né? E aí talvez essa seja a grande virada de chave da gente sair da parte operacional para a parte estratégica, né? Lá na parte operacional eu fazia, né? Tá aqui que eu faço, ó, vou fazer para você aqui, eu te entrego pronto. Agora como líder você não pode mais fazer. Por mais que você saiba a resposta, isso é doloroso pra caramba pra gente. Não, cara, eu pego várias vezes, eu me pego pensando nisso. Né? Várias vezes, cara, o tempo que eu vou levar pra explicar, eu vou lá e faço 10 vezes. Então por que eu vou explicar? Só que aí eu viro gargalo da minha própria empresa, né? Eu fiz um treinamento recentemente, eu levei isso pra vida, né? O cara falou, cara, tu nunca vai construir nada maior do que você. Então a gente, quanto líder, quanto proprietário, quanto dono de empresa, precisa ter essa hombridade, essa disciplina de entender que, cara, nem sempre a tua visão é a mais importante de todas, né? E se eu for lá e for resolvendo cada vez que tiver um problema, o meu colaborador, ele nunca vai resolver, né? E aí essa que é a sacada, tu ensinar ele a resolver, pensar como você, alinhado aos valores, princípios da empresa e fazer com que ele possa ter esse desenvolvimento sozinho, né? E aí a gente acompanhar o caminho, né? Isso é tipo uma analogia, você tá numa subida com uma carga enorme, que é o tamanho da tua empresa, e você vai precisar fazer uma troca de marcha. Vai perder um pouquinho de velocidade. Só que se tu não fizer a troca de marcha, tu não anda. Então termina de subir. Não termina a subida, exatamente. E aí tu vai pegar... Depende do carro que tu dirige, né? Não estamos falando de caminhões, ó. Caminhões carregados. E aí também tu vai pegar por exemplo, que hoje a gente sabe que a dificuldade é achar pessoas, né, que estejam comprometidas. E aí tu vai pegar uma pessoa com um alto nível de entrega e aí tu vai ser esse gestor que faz por ela, a pessoa não vai ficar contigo, né? Porque tu não vai dar o desafio que ela precisa, inútil, né? Na verdade. E daí ela tá aí. Aí acho que é porque sempre é uma troca, né? E aí o planejamento, quando tem a reunião ali, né? É sempre uma troca, porque acho que ninguém entra na reunião sabendo o que vai fazer, né? Todo mundo entra e decide e consensa junto, né? Acho que esse é o bacana do planejamento, é a construção, né? A própria criação da cultura relacionada a isso, né, Diego? Porque assim, a gente vem de uma cultura, né? O brasileiro, se tivesse um campeonato mundial de muleta ou de desculpa, a gente ia ser campeão ad eterno, assim, né? E a metodologia do planejamento estratégico, ela propõe isso, esse exercício, né? De, tudo bem, Johnny, você me trouxe a desculpa, né? Você me trouxe o porquê que a gente não bateu a meta. Qual que é a inteligente ação que nós vamos tomar juntos para que a gente reverta isso, né? E era bem comum, né, Dinei? A primeira vez vinha só o problema, a segunda vez vinha o problema e talvez uma solução, meia boca, mais vinha uma solução. Na terceira vez já vinha o problema e uma boa solução. Na quarta vez, cara, nem vinha nada, já vinha resolvido. O cara falava, viu, deu isso aqui, eu fiz isso aqui, já entreguei isso aqui, o resultado depois disso aqui tá assim, né? Então cria-se uma cultura, né? O Ednei comentou dos rituais, né? Porque se a pessoa sabe que toda quarta-feira ela vai ter que ir lá e vai ter que apresentar, tu quer apresentar um problema ou uma solução? Tu escolhe, né? E acho que aí o planejamento e a rotina de gestão, ela coloca a equipe como protagonista, né? E aí, tipo, a pessoa vai lá e vai apresentar. O que tu quer apresentar? Tu quer apresentar mais uma dificuldade ou tu quer apresentar um negócio resolvido, uma ideia boa, né? E aí, acho que quem entende isso no processo consegue ajudar e cresce junto, né? E é muito bonito quando você vê o crescimento pessoal da tua equipe. Quando você, no nosso caso, que nós pegamos uma equipe muito operacional, estamos ainda em fase de transformação para essa equipe que essa equipe seja estratégica, é bonito. Dá orgulho pro gestor você ver a pessoa ali que era muito focada em responder um e-mail, atender um chamado, um cara técnico e tal. Você vê esse cara falando de custo da operação, você vê esse cara analisando contigo um EBITDA, analisando o resultado da empresa. Eu acho que reclamando quando alguém coloca no centro de custo dele uma coisa que não é dele. Eu acho que esse também é um dos objetivos do gestor, né? Acho que o planejamento ele deve abordar isso. O quanto nós vamos preparar as pessoas para o futuro. Ou você quer ficar preso aqui sem poder tirar férias? Você não quer, você quer ter uma equipe boa que possa tocar o negócio e que essa equipe possa ter sucessores, que eles também possam tirar férias equipes, né? e relaxar, né? Então, essa visão do gestor para as pessoas também é de suma importância. Porque um planejamento, você pode falar, vou fazer bem feito, você pode investir um monte de tempo, mas se a tua galera ela não comprar isso, esquece. Se já é certo que vai dar errado, se você não tem as pessoas comprometidas para, no mínimo, tentar,
esquece, né? Esquece. O que foi o mais difícil nesse processo, Ednei, assim, de criar uma empresa com uma cultura de performance, assim, né? Eu vejo que uma das grandes viradas de chave que a TS teve lá foi isso, assim, né? Da gente ter uma equipe que ela era mais... Acho que acomodada é uma palavra ruim, assim, mas era mais receptiva nessa questão, né? A gente esperava final do mês para ver o resultado que dava, né? Mais reativa. E eu acho que essa é a palavra, Diego. Para uma empresa que, cara, hoje todos os teus líderes, eles sabem exatamente qual que é o resultado da área de cada um deles, se gerou resultado, se não gerou. E a gente vê eles construindo muito isso, né? Preocupados em gerar ações, soluções e tal. Nessa caminhada, nessa jornada de sair de uma equipe mais reativa para uma equipe que tem essa responsabilidade sobre a criação de resultado, o que mais te incomodou? O que foi mais difícil? O que te deu vontade de desistir no meio do caminho aí? Hoje? Deu uma Deu vontade de desistir hoje. Porque a vontade de desistir é diária, né, Douglas? Ainda mais quando você entra num processo desse, você literalmente está trocando o pneu com o carro andando. No nosso caso, os 22 pneus. Porque você precisa ir para essa parte estratégica de fundamental importância, você não pode abandonar 1 milímetro a tua parte operacional, porque aquilo está pagando o leitinho das crianças, né? Então, acho que o principal desafio é você conseguir trabalhar paralelamente com minha visão operacional, que deve continuar, afinal, certo ou errado, ela trouxe a empresa até aqui, né? Pagou nossas contas até aqui. E daqui para frente preciso fazer a transição. E aí, nesse momento? É difícil. Tanto operacional, como de agenda mesmo, né? De tempo para parar e programar. E tem ali uma chavinha na cabeça de cada um, né? Eu sou um cara operacional. Que você quer que eu faça um DRE da minha área? Mas eu faço desenvolvimento de sistemas. Por que eu tenho que fazer o DRE do meu setor? Nós temos essa ideia meio maluca, eu sei que às vezes não é padrão de mercado isso, mas a gente vai lá dentro do setor e fala, me faz o teu DRE aí que a gente quer ver o teu resultado. Então, essa quebra de paradigma é difícil, né? A primeira coisa que a gente... não faz sentido, você está vendo aí, o meu resultado está negativo. Não tem lógica, isso aqui não faz sentido. Quando você vai trabalhando, bom, será que não tem um processo errado? Será que se a gente mudar aqui, se a gente mudar um fluxo? E é muito natural nas empresas a gente criar processos do processo. Aí você acha um problema, aí você cria um processo do processo. E daqui a pouco você tem uma teia tão grande de processos que está te custando muito caro uma função. E quando que você vai ver isso? Quando eu tenho um DRE da minha área. Eu vejo que para atender uma demanda bate e volta, e quando você vai somando esse bate e volta, te dá um resultado negativo. Quando você corta pela metade, não estou falando em cortar tudo, pela metade desses processos, muda. Então eu tenho um resultado negativo, quando eu mudei isso, está menos negativo, vamos chamar assim. Aí a pessoa, opa, quer dizer que se eu mudar algumas coisinhas, agora vamos mexer mais. Mas melhora. Então, você colocar isso na cabeça de uma pessoa que não veio da área de gestão, no nosso caso, são pessoas técnicas, geralmente da área de tecnologia da informação. Então isso acaba sendo um desafio, porque para eles não tem muita lógica quando você vai falar, me passa aí, eu quero ver um resultado do teu setor, quero ver Como assim? Novo, eu só escrevo código fonte? Como assim resultado do setor? O programa tá rodando? Esse é o resultado. Tá funcionando. O resultado é os compilados. E nós, desculpa, Douglas, e nós trabalhamos com o que há, na minha opinião, de mais importante na vida, que é o tempo. Então, lá dentro da TS Log, não se faz 1 milímetro de uma tarefa sem registrar o tempo, né? Então, a nossa matéria-prima é o tempo. Eu preciso controlar isso. Então, se eu estou fazendo tarefas que levam mais tempo, eu estou gastando mais dinheiro, né? E é muito louco isso, né? Primeiro, para constar nos autos, né? Que para mim o mais importante da minha vida é a minha família, minha esposa, meus filhos, né? Não é o tempo, tá, amor? Fica a dica, né? O tempo vem em segundo lugar. Disclaimer para não apanhar em casa. Hashtag culpa no cartório, né? E é muito louco, né, Ednei? Porque a gente entra num ciclo maluco, assim, de... Se tu perguntar para as pessoas por que elas fazem esses processos, na maioria das vezes elas vão dizer... Cara, porque quando eu cheguei me ensinaram a fazer assim e eu tô fazendo assim e continuei fazendo assim, né? Às vezes assim, as pessoas deixam de fazer e dá errado, mas ela não tenta entender por que deu errado, exato, então né? vou fazer sempre. A gente costuma dizer sempre uma coisa que é bem legal, assim, né? Que o bom colaborador é aquele que vai melhorar o teu processo.
vai melhorar. Tu fazia em 10 minutos, agora você faz em 8 minutos. Opa, então foi uma melhoria de processo. Agora, o tipo de colaborador que você precisa ter de fato na tua empresa é o cara que elimina o processo. É o cara que ele pensa, não, mas por que a gente está fazendo isso aqui? É esse tipo de pessoa que esse perfil mais questionador, né, mais desafiador, né, que a gente precisa ter na equipe, né? Porque se tu parar para pensar, né, mas é uma empresa de softwares, cara, é uma linha de produção. A gente falava muito isso lá, né, Ednei? Se o meu setor do desenvolvimento, por exemplo, não está dando resultado e eu não tenho como trazer mais receita para dentro do setor, porque ele está trabalhando no gargalo, a única coisa que eu posso fazer é rodar a minha esteira de produção mais rápido. Porque se eu levava 10 minutos para fazer, ou 10 horas para fazer, agora eu levo 8, no final do mês eu vou ter mais horas disponíveis para trazer aquele adicional de receita, né? Isso é eficiência de processo, né? E além disso, a gente conseguir chegar nesse nível de se questionar, pô, mas por que a gente está fazendo isso, né? Será que precisa? Será que eu não posso eliminar esse processo, né? Cara, e que desafio incrível do gestor ele ter que reunir a galera e fazer isso que o Ednei falou, que é, tipo, vender um futuro melhor pra essa galera. Do tipo assim, beleza, você vai ser penalizado um pouco no operacional, é o desafio do fazer em paralelo, mas em prol de um futuro que a gente ainda não visualizou, tá? Eu tô vendendo uma ideia no futuro, um ponto no futuro que vai ser melhor para todos, que você não vai precisar fazer hora extra, talvez, né? Vai eliminar processos. A gente tá falando aí de qualidade, eficiência, ganho, que não é monetário, não é muitas vezes economia de custo, mas muitas vezes também é pela saúde do colaborador ou da empresa, né? Mesmo, né? Menos estresse, menos bate-volta que você falou, menos reunião, menos discussão. Cara, e que desafio, né? Vender esse lugar no futuro tentando visualizar uma coisa melhor para a empresa como um todo, né? Mas eu acho que você colocou, Johnny, uma coisa bem importante, que é você ter que vender. Você não teria que ter que vender isso. Né? Alguma coisa você errou na sua gestão lá atrás, né? E o importante é reconhecer isso, que agora você precisa vender. Porque deveria ser natural, né? Você deveria trazer pessoas que estão alinhados com a sua cultura. E como lá atrás nós não tínhamos uma cultura bem definida, vinha todo mundo. Entrou, né? A cultura e vamos fazer. Sabe programar? Vem. E quando você vai implantar uma cultura, ou seja, eu quero que a empresa funcione lá da forma que ela foi pensada lá atrás pelos seus sócios, né? Quais são os seus valores, qual é a sua razão, etc. E tudo que você procura dentro da empresa deve ter a resposta na cultura. Então, ali na TS nós estamos batendo muito forte nisso. Então, vocês estão falando aqui de processos. Dentro da nossa cultura tem um item que chama-se faça o que tem que ser feito. Né? Mas o meu processo é errado. Só depende de você mudar esse processo. Mas eu poderia fazer... Só depende de você. Então, faça o que tem que ser feito. Embaixo a gente complementa. Nós não somos vinculados a processos. Nós não estamos presos a processos. Devo mudá-los, né? Então, quando a gente começa com essa cultura que ela já está enraizada na empresa, aí talvez eu não precise ficar convencendo ele. Eu tenho o processo de convencimento quando estou em mudança. Quando isso está muito bem implementado... Quem só entra quem já tem isso já tem isso. E aí que está o grande diferencial, né? Agora linkando com o que o Douglas falou, porque muitas pessoas trabalham acreditando que a entrega é atender o processo. Ou seja... preenchi esse formulário, fiz isso aqui, notifiquei outro, mandei um e-mail, tudo certinho, check, isso aqui é a minha entrega, fechou. Sendo que, na verdade, o que faz a diferença é o resultado. E existem 1000 maneiras de se chegar no mesmo resultado. Pode ser que esse processo não tá ok. Então, a gente já trabalhou, sim, eu já trabalhei nesse estilo de ter que... de uma entrega ok ou uma entrega que atende o processo. Ou seja, que deu check em todas as caixinhas. E isso é bem diferente, né, do resultado de fato, que daí faz você questionar todo esse processo que você está fazendo. Mas talvez o grande desafio das empresas seja o seguinte: eu vou olhar o meu processo, mas olhando interno. Vou olhar para dentro da minha empresa. Isso é um erro. Eu preciso olhar o meu processo olhando para o meu cliente. Por exemplo, a nossa missão é gerar resultado para o cliente, fornecendo tecnologia em logística. Essa é a nossa missão. Eu preciso fazer o meu processo olhando isso. Eu vou mudar aqui um canal de atendimento, mas isso vai ajudar a gerar o resultado para o cliente ou vai dificultar?
Mas agora nós colocamos mais um item que vai ficar fantástico para nós, aqui vai melhorar, vou ter visão, só que eu vou demorar 3 horas a mais para fazer uma entrega para o cliente. Não resolveu. Eu posso estar a minha casa bonita, mas eu não estou fazendo a entrega necessária. Então, o meu ponto de vista sempre é esse. Todo o processo ele tem que estar olhando para fora e não para dentro. Como é que eu vou fazer essa entrega de uma forma melhor, mais ágil, mais eficaz e mais assertiva? Então, o objetivo é sempre lá, sempre gerar, no nosso caso, o resultado para o cliente. Né? No final do dia, né, eu sempre comento isso, que só tem uma pessoa que pode demitir todos nós, né? Pode demitir colaborador, pode demitir consultoria, pode demitir CEO, pode demitir diretor, pode demitir qualquer um dentro da empresa. Tanto né? é que o primeiro que ponto, cliente, né? primeiro ponto da nossa cultura é o cliente é a razão. Não é o cliente tem razão, o cliente é a razão. E a gente detalha isso aí, né? Que ele pode demitir qualquer um de nós. E é muito legal, né, Ednei? Eu me recordo da gente construindo os objetivos estratégicos da empresa nesses últimos anos, assim, né? E os primeiros, eles eram bem operacionais, né? Até pela cultura, pelo time que a gente tinha. E houve um processo muito legal de evolução do time, de evolução das diretorias, pra gente focar, inclusive, os objetivos estratégicos no cliente, né? Que aí essa é a sacada do negócio, né? Porque não adianta eu dizer que eu atendo o cliente, que o cliente é razão de existir, e eu ter metas, ter objetivos que focam só no meu processo interno, né? Que vai acontecer aquilo que você falou. Aí, para eu bater a minha meta, eu faço um projeto, um processo, alguma coisa internamente que, beleza, eu bati o meu alvo lá, só que o cliente está cada vez mais insatisfeito, né? NPS descendo, o cliente vendo cada vez menos valor na solução, né? Então, isso é uma coisa bem, bem importante, né? Da gente ter muito alinhado, né? Quando eu falo que o cliente é centro das atenções, eu tenho que ter a minha missão alinhada a isso, eu tenho que ter o meu manifesto de valores alinhado a isso, eu tenho que ter os meus objetivos estratégicos alinhados a isso, eu tenho que ter os meus projetos que vão nos levar a e o NPS atingir pra isso, coroar né? Alinhados né? a pra isso. ver se Pra conferir. Ele é o validador, né? É o dedo duro Exato. do processo, né? O NPS é o dedo duro do processo, né? Ô, Ednei, quanto e como que o manifesto de valores te ajudou nesse processo aí de criar essa cultura dentro da empresa? Porque vocês têm isso muito vivo, muito forte lá, né? Isso é muito legal, inclusive. Quanto que esse definir esses valores por eu estar junto lá, eu acompanho muito isso, né? Cara, eu sei que vocês não começam nenhuma reunião sem não falar de um dos valores da empresa, vocês têm várias dinâmicas alinhadas a isso, na reunião de segunda, na reunião de quarta, no GMC corporativo, né? Quanto que esse manifesto de valores tem ajudado vocês nesse processo? Se fosse atribuir uma nota de 1 a 10, eu falaria 11. Né? É de fundamental importância você ter a cultura da empresa bem definida, e isso foi um dos pontos que nós aprendemos. Nós não criamos a empresa já com a cultura, criamos depois, e aí é difícil. Porque toda empresa vai ter uma cultura, oficial ou não oficial. Né? Aqui tá no papel e aqui tá no corredor. Né? Vai ter. Então, qual é o objetivo, qual é a missão? Não é nem o objetivo do gestor. É deixar claro essa cultura oficial da empresa, né? O que traz. Então, por exemplo, para nós é de suma importância para os sócios, e é um dos itens da nossa cultura, ter atenção às necessidades sociais. Então, nós queremos que a empresa tenha isso vivo. Então, por isso que a gente faz algumas campanhas, algumas coisas, algumas ajudas, e a gente traz isso para dentro da empresa. Não para fazer propaganda, porque nós queremos que ali trabalhem pessoas que também têm esse ponto de vista. E você manter viva essa cultura é de fundamental importância. E não é manter vivo dentro da empresa, é começar pela contratação. E hoje nós estamos fazendo isso muito. Não estamos contratando mais tanto técnico, mas sim se ele tem uma aderência junto à nossa cultura. Então, quais são os nossos valores, o que nós buscamos, a pessoa é proativa, ela faz o que tem que ser feito mesmo, ela tem atenção às necessidades sociais, ela acha que o cliente é a razão, ela trabalha com produtividade. Então, são algumas perguntas que nós fazemos lá na própria entrevista, que se a pessoa não tiver aderência a esses pontos, mas ele for um bom técnico, não interessa para nós. Não interessa, porque o bom técnico eu consigo treinar e deixar ele pronto. Agora, eu não consigo moldar ele alguns requisitos vinculados à cultura. E a cultura, na minha modesta opinião, ela é a alma da empresa, né? Que ela é o que torna única, né? Exatamente. E quando nós fizemos esse raciocínio, era assim, quando nós começamos lá atrás, nós somos em 5 sócios na TS, hoje 3 estão à frente, 2 são investidores. E o que era o diferencial nosso antes, que nós não conseguimos fazer hoje pelo tamanho?
que era estar lá no cliente, era entender a dor do cliente, era fazer diferente. E claro, é natural isso dentro de qualquer empresa, você vai crescendo, você não consegue estar lá no cliente todo o tempo, né? E isso nós não conseguimos repassar para quem veio trabalhar conosco, porque a cultura ficou só conosco. A gente não foi fazer aquela... não colocou isso na instituição para que todos absorvessem. E agora estamos fazendo. Então, de novo, quando você está trocando o pneu com o carro andando é mais difícil, mas ele é de fundamental importância e nenhuma empresa deveria nascer ou existir sem ter sua cultura muito bem definida. Né? E o óbvio, para ser óbvio, precisa ser dito, né, Ednei? E a gente fala muito disso, né? Que a nossa missão ela é sempre o norte, aquela nossa estrela guia, aquela direção que a gente vai. A gente nunca vai atingir aquilo, né? A gente vai estar sempre buscando, mas é o nosso direcionamento, né? A visão, ela vai te deixar um pouco mais tácito qual que é o teu destino. E os valores da tua empresa vão te auxiliar nesse processo de dizer como que você vai atingir aquilo lá, né? A gente pode ter, por exemplo, uma meta de construir uma empresa de R$1 bilhão e tudo bem. Agora, a gente aceita fraude nesse processo? A gente aceita pessoas infelizes, qual que é a regra do jogo, né? Então, os nossos valores dentro da empresa, elas nos auxiliam nesse processo de dizer de onde até onde o nosso colaborador pode chegar, né? A gente fala por experiência própria aqui na Zucchi, né? Quando era eu e o Anderson somente, era muito fácil. A gente sabia como um e o outro pensava, a gente só de se olhar, a gente já se entendia. E, cara, hoje a gente tá em 17, 18 pessoas. E aí começa a criar um processo um pouquinho mais difícil de, mas será que o Diego não sabia que era pra fazer isso? E não sabia. Óbvio. Se eu não falei para ele, se ninguém falou, né? Então, eu acho que os valores, eles ajudam muito nesse norte, assim, nesse direcionamento, para mim, os valores da empresa, eles são os dois guarda-reios do lado da estrada, assim, né? Eles vão te ajudar no processo de saber, você pode ir daqui até aqui. Fora disso aqui, cara, vem falar comigo, vamos conversar. Os máximos, né? Os mínimos e máximos, exatamente. Eu gostei eu venho também dessa área de produção de software. Ednei, trabalhei 9 anos como programador e 6 como designer, tudo na área de software. E, de fato, no passado não se olhava muito para o cliente. Era aquilo que tu falou no início de todas as empresas, vamos fazer aqui, vamos pagar os boletos e tudo mais. Até muitas delas nasceram dentro dos clientes, mas perderam essa essência com o tempo, sabe? E tipo, agora acho que eu sei o que o cliente precisa e eu vou me fechar na minha sala com ar-condicionado e vou fazer o que eu acho melhor para ele. E depois isso começou a mudar também, conforme nossa região foi abrindo, foi chegando também mais conhecimento, as pessoas foram buscando conhecimento fora, isso começou a mudar. E eu percebi que a gente também teve uma evolução como produto final aqui na região. Vários produtos, várias empresas, várias entregas começaram a voltar mais os olhos para o cliente e ver ele realmente como uma peça-chave. Ver que, por exemplo, o cara do vendas, que é o cara que está em contato com o cara que usa, pode ser um ponto de contato para dar feedback, o representante pode ser um ponto de contato, o cara do teste, o cara do suporte, tudo isso são pontos de contato. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais desse feedback do cliente e como ele tem ajudado vocês a também virar a chave do produto. Porque a gente sabe que o produto ele poderia ser perfeito aos olhos da empresa, mas em um determinado momento ele começou a não se adequar mais ao mercado. E como é que foi isso? Parece que foi um momento assim que vocês mudaram um pouco o olhar. Vocês não vivenciaram isso, como vocês falaram, estavam lá na operação, mas tentaram repassar isso nos valores e dizer, olha, a gente hoje considera isso uma coisa essencial e fundamental. Você sabe, Johnny, que lá na TSLog não aconteceu isso, porque nós já nascemos assim. Como que nós nascemos? Nós identificamos no mercado que existiam sistemas na época, lá em 2008, sistemas para o segmento de logística, que eram caixinhas fechadas, mas nós entendíamos que não fazia muito sentido você comprar uma caixinha fechada se a operação de transporte é muito dinâmica. Cada ramo, E não existe uma verdade absoluta, porque para mim pode ser muito importante o KM que um caminhão faz vazio e para você muito importante o tempo que ele fica para carga e descarga. E ambos estamos corretos, né? Então nós já nascemos com esse olhar para o cliente. Como é que você quer que eu faça? Não, eu quero que você... isso aqui não importa para mim, me traz aqui um único indicador de KM vazio que isso vai resolver a minha operação. Veja bem, nós temos aqui também aqui o KM carregado. Não faz sentido. Tudo bem, nós customizamos o software e entregamos para ele somente o que ele quer ver. E nossa proximidade com o cliente era constante. Então, em 2011,
quando em 2012 entrou em vigor uma lei que regulamenta a profissão de motorista. Em 2011, por causa dessa proximidade com o cliente nos chama e fala, olha, fiquei sabendo que está tramitando aí um projeto de lei na Câmara dos Deputados por uma lei que regulamenta a profissão de motorista. Eu quero ser o primeiro transportador do país a ter isso e quero propor para vocês o seguinte, vocês desenvolvem, eu tenho uma licença vitalícia, nunca vou pagar nada e depois vocês vão para o mercado. Nós compramos essa ideia e hoje é um produto que corresponde a 60%, 65% de toda a nossa receita. E essa entrega de produto olhando para o cliente foi o nosso diferencial, por isso que nós não tivemos essa transição. Hoje, nós temos um esqueleto, mas ele é ramificado conforme ele quer ver. Pode ser customizado. Mas eu quero que esse sistema seja vermelho. Tá tudo bem. Isso vai fazer diferença para você? Vai. Então vai te custar X reais a hora e eu vou te entregar um sistema vermelho. Certeza que ele é colorado. Pode ser um azul para não dar nenhuma rusga. Meio a meio, né? Mas eu acho sim, penso que sim, que a tua visão está correta. É natural das empresas criarem um produto que é o melhor produto do mundo e quando você vai para a operação não é uma verdade absoluta. Pode ter uma aderência, mas não é uma verdade absoluta. Para nós aconteceu o contrário. A gente nasceu lá no chão da fábrica e fomos nos adaptando e ainda continuamos assim. Muitas vezes nós olhamos assim, mas não faz sentido nenhum isso que o cliente está pedindo. Não faz sentido nos nossos olhos. Ele está pedindo. Lá, entender o que ele vamos entregar. Talvez é só entender melhor o que ele está falando. Né? Vamos entregar o que ele quer. Mas talvez é o grande desafio das empresas entender. Eu sempre comento lá com as nossas equipes, principalmente quem está na rua, porque como o nosso setor é do transporte, se você chegar no final do dia e o teu sapato não tiver sujo de poeira, teu dia não foi produtivo. Porque não adianta para nós ir fazer uma implantação, fazer uma venda e ficar no escritório. Você precisa ir lá para o pátio, precisa conversar com o pessoal da oficina, quem vai usar o pessoal lá, da borracharia, precisa conversar com o motorista, como é que ele está usando o app, se aquilo está fazendo sentido para ele, se é ergonômico, se não é. E assim nascem várias ideias. O motorista fala, olha, isso é fato. A gente pediu, olha, o que o senhor acha do nosso app? O motorista fala, pois é, mas é bom, mas eu não consigo ver aqui um tempo total que eu estou trabalhando na minha jornada, eu acabo finalizando ela antes ou depois e tal. Gente, é uma programação de talvez 1 hora, 1 hora e meia, que aquilo faz total sentido para aquele usuário, né? E por que não implementar? Temos a missão de implementar. Então, esses desafios de você não conhecer o cliente e você imaginar que a operação vai atender porque aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque atender o outro. E principalmente no segmento de transporte, isso é no segmento de software, isso é muito comum. Nós recebemos muitas startups com ideias de investimento que quando a pessoa está falando sem ela brilha os olhos, porque isso é a melhor coisa do mundo, aí você fala, desculpa te falar, mas... Como é que eu te digo isso? Não faz muito sentido isso, porque isso é feito dessa forma, isso é feito... Então, muitas vezes, as empresas que estão nascendo têm essa ideia de desenvolver ou de trazer soluções mirabolantes que não fazem sentido, talvez, na operação no dia a dia, né? É que essa é a diferença de invenção e inovação, né? Invenção é aquela coisa bonita, linda, fantástica, maravilhosa, muitas vezes tecnológica, rosa, né? Exatamente, mas que não serve para nada. Ou melhor dizendo, não é que não sirva para nada, é que talvez o mercado não esteja disposto não ainda, Diego, mas assim, talvez o mercado não esteja disposto a pagar por aquilo, né? E a inovação, ela pode ser às vezes até muito mais simples do que a inovação, mas, cara, resolve uma dor de mercado e tem alguém disposto a pagar por isso, né? Essa é a grande diferença. E hoje a gente está fazendo aí todas as empresas, elas fazem uma gestão única. Para mim, o importante é analisar o meu DRE. Para o outro, o nosso DRE, ele não existe, né? Quem olha o nosso DRE fala assim, nossa, isso aqui estão fora. Mas para nós é importante ter um DRE separado por setores. Nós entendemos como uma gestão mais efetiva. Pode ser que para o Douglas isso não faz sentido nenhum. E tá tudo bem, nós dois estamos certos quanto a isso, né? Então, estamos vivendo um momento de cada vez uma entrega de produtos mais adaptáveis à gestão de empresas e para o consumidor final também, né? Mais personalizável. Isso é isso que hoje está todo mundo precisando, né? Ter essa entrega mais pessoal. Mas né? porque...
quanto mais alto nível tu entrega teu produto ou serviço, mais alto nível tem que ser tua retaguarda. Porque o questionamento vem não da tem mesma como, moeda, né? Não acompanha, não funciona. Você entregar uma coisa altíssimo nível pro teu usuário, pro teu cliente, e aqui atrás continuar sendo a ferro e facão, né? Então é muito natural que tudo tenha que evoluir junto, né? E muitas vezes esse é o problema de dar errado, né? Porque não se foca na parte de retaguarda, mas se quer entregar uma coisa top de linha, como assim, né? Ô, Ednei, e esse processo, né, complementando isso que o Johnny estava falando, né, a gente, quanto CEO, a gente tem que mudar um pouco a nossa visão, né? O cara que ele é o diretor de área, ele é responsável por uma área específica, ele tem uma visão muito profunda, né? Ele tem uma visão verticalizada, né? Ele vai a fundo lá para entender o resultado, o processo, a entrega, né? Como é que é para você, assim, sair dessa visão mais verticalizada, mais profunda, para construir uma visão de CEO que ela é muito mais horizontalizada, né? Você vai menos profundo dentro de cada área, mas você tem que falar de manhã com o teu cara de mercado, de meio-dia com o teu cara de Customer Success lá, de tarde na terça-feira falar com o cara de marketing, aí depois tu tem que falar com o cara de operação, aí falar com o cara de finanças, falar com o cara de capital humano, né? Então a gente tem que ser meio generalista no final do dia, né? Como é que foi para você construir esse embasamento, essa rotina, esse processo aí? Sabe, ao contrário de muitos gestores, para mim isso é uma tarefa muito tranquila, sabe? Tudo que me dá menos trabalho, para mim é tranquilo, sabe? Esses dias que eu escutei uma boa em casa, assim, que o cara falou num cliente nosso, se tu quiser pedir pra alguém fazer alguma coisa difícil na tua empresa, tu tem que pedir pra um cara vadio, né? Porque ele vai achar o jeito mais fácil de fazer. A gente sempre diz que o melhor programador é o programador mais preguiçoso que existe. Ele vai fazer o melhor código. Eu sei que muitos líderes têm esse processo doloroso da troca, de sair da operação, né? Isso é natural, às vezes a pessoa está muito voltada, mas eu, particularmente, eu não tive esse problema, né? Eu procurei me cercar de boas pessoas. Então eu tenho aquele velho ditado antigo, né? Você não precisa saber tudo, você precisa conhecer quem sabe. Então, quando eu me cerquei de pessoas a qual eu tenho absoluta confiança e a certeza que aquilo vai ser executado, eu já não preciso mais entrar a fundo, né? Então, a minha transição foi muito tranquila, porque eu realmente não sou apegado a processos. Quem trabalha comigo sabe, vamos mudar isso aqui, vamos. Você acha que vai dar certo? Pode ser que não der, beleza, vamos mudar, se não der certo, volta. Ou apegado ao produto, à solução, né? Tipo, nossa, isso aqui ficou tão bom que nunca que isso tá alinhado com a cultura que tu trouxe, né? Não tem como tu personalizar pro cliente se tu tá apegado no processo, né? Exatamente. Ou a versão que tu fez, né? Nós usamos até um ditado do Douglas aí, que nada é escrito na pedra, né? Vamos mudar, se tiver que mudar. Vamos mudar, não tem problema. Então, para mim, a transição foi muito tranquila e realmente é desafiadora. Você de manhã está falando com o cara do mercado, aí de tarde você está com o cara do desenvolvimento, então já são linguagens diferentes. Eu acho pessoas diferentes. Perfil, uma cultura diferente, com uma bagagem diferente. Você tem que cuidar o teu posicionamento, a tua forma de falar. Mas eu acho que é um aprendizado constante para a vida da gente, né? E você só vai ser um bom líder, você só vai fazer uma boa entrega para a equipe como um todo se você acorda cedo para isso. Eu tenho alguns amigos que são muito apegados à operação, vivem a operação, né? Esquecem da importância do planejamento estratégico. E quando a gente esquece essa importância e mergulha na operação por estar apegado, por não querer fazer a transição, nós já falamos, por estar imaginando que eu faço melhor do que ele, então eu já pego e faço, esse cara só está adiando o sofrimento dele, né? Só está adiando. Então, para mim, foi muito tranquilo, quanto menos a gente entrar no dia a dia da operação, mas, repito, só conseguiremos fazer isso e só consegue fazer isso quem tem uma boa equipe. E ali na TSLog nós conseguimos uma equipe de ponta, a qual você pode jogar uma dor e vai ser resolvido. Vai ser resolvido porque eles são bons operacionais e lá dentro nós conseguimos transformá-los, aí com a ajuda da Zuki, em líderes ainda melhores. Então tem um bom operacional que está sendo modulado, ou está sendo... estamos construindo ele para ser estratégico. Então tem o melhor dos mundos, com boas pessoas capacitadas operacionalmente, sendo estratégicos também, né? No final do dia, tudo é sobre pessoas, né? Sobre pessoas. Falando cada vez mais a muita bagagem disso, né? técnica e agora com uma pitada de... né? Ou seja, o hardware top com o software top. Tem um baita de um produto. Exatamente, cara. Melhor versão que tem.
E é legal, assim, a gente já cansou de falar em todos os episódios que a gente não tá aqui pra cravar nada, pra dizer que nada é certo ou errado e tal. E esse é mais um dos episódios que confirma isso e que também quebra alguns paradigmas do tipo, não é só baixar a cabeça e trabalhar. Às vezes tem que levantar a cabeça e olhar, né? Pro lado, né? Olhar por cima, olhar o estratégico, né? Medir a direção do vento. Então é muito legal essa tua colocação, Ednei, porque abre os olhos para esse ponto. Você quer um exemplo prático disso, Johnny? Saí eu pra viajar com a minha trupe toda, né? Os 2 filhos, esposa, inteira, né? mala de todo mundo, né? Aí saiu eu, né? Como bom marido que sou, né? Não, amor, deixa que eu vou carregar sua mala, vou carregar as crianças, vou carregar todo mundo aqui, né? Abracei um filho num braço, outro filho no outro braço, uma mala no outro braço, outra mala no outro braço, porque quando você vira pai, você desenvolve algumas habilidades especiais, assim, né? Sim, E aí, bem. daqui a pouco, a minha esposa falou assim, espera que eu trago o carro aqui, né? A gente chegou na garagem, na porta da garagem, né? E eu, como um bom fazedor de checks que sou, né? Capaz que eu ia esperar ela trazer o carro ali, né, cara? Eu fui com aquelas 8 mãos, mala, filho agarrado numa perna, filho agarrado na outra perna, mala. Cara, cheguei morto a pau no carro, ela olhou pra mim e falou, por que você não esperou levar o carro? Eu parei, pensei. Cara, olha como é louco, né? Como o exercício... Não, zero. Braço versus como cérebro. Exatamente, né? Como o exercício de consciência em relação a isso é importante pra gente, né? A gente se conhecer, a gente tava falando de pessoas, né? A gente se conhecer, a gente conhecer o nosso perfil comportamental, né? Eu sou um cara de execução, eu sou um cara de checks, então, pra mim, às vezes eu saio fazendo como você falou, né? Cara, muito mais cansativo, muito mais difícil, muito mais tenebroso o processo, né? Era só esperar ela trazer o carro até ali que resolvia um monte de coisa, né? Mas faz parte do processo. Você colocou até um ponto bem importante, Johnny, que é assim, você pode pegar dos melhores aos piores cursos que tem aí para se fazer de gestão de empresas, etc. Mas nada, tudo deve ser olhado conforme o teu ambiente interno. Você pode pegar o melhor curso, não tem milagre, né? Solução pronta, né? Nossa, eu vou implantar tudo isso aqui, você vai para dentro da tua empresa, você fala, não funciona. A receita não existe uma receita de bolo, né? Tem lá o padrão, geralmente o líder vai lá, é o cara que faz, é o cara que tem uma dor para sair e tal. Aí te conversa com o cara, exemplo, fala, não, eu não tenho essa dor. Também você tá eu vou implantar melhores práticas de mercado, não pode não funcionar dentro da tua empresa. Então não existe uma receita de bolo, existe você conhecer as pessoas que estão no teu time, existe você conhecer os teus processos, e, sobretudo, existe você conhecer o teu cliente. Porque no final do dia é para ele. Né? Você levantou, é para ele. Você foi lá trabalhar, é para ele. Mas não. Que é bonito, eu vou entregar um mundo melhor para os meus filhos. Não, você vai entregar um produto para o teu cliente e é sobre isso. No final do dia é sobre isso, né? Então, vale a pena os gestores pensar sobre isso e não... Porque muitas vezes é normal. Eu vi lá curso X, nossa, isso aqui é uma ideia, eu vou para dentro da empresa, implanto e não dá certo. Ou eu vou pegar uma consultoria, vou contratar a Azul, que é a melhor consultoria do mercado, e vou lá. Se você não estiver disposto primeiro, a você mudar, porque o exemplo vem de cima, primeira coisa, né? Se você não estiver disposto a mudar, se você não tiver mão de obra para fazer essa mudança, está se enganando, mas isso não está fazendo sentido. Não é o momento, às vezes. Né? Não é o momento, e tá tudo certo, né? Como nós falamos, não tem uma fórmula mágica. Porque, ok, vamos imaginar um outro cenário. A gente está iniciando uma empresa, dinheiro não é o problema. Né? Então eu vou lá, trago os melhores profissionais, os melhores consultores. Ok, mas quem consegue fazer isso hoje? Quem trabalha com dinheiros infinitos? É um recurso finito, né? Não tem. Então, eu costumo falar dentro da TS, são batalhas que nós resolvemos lutar. Então, a minha batalha agora é botar dinheiro para dentro e fazer o negócio funcionar. Funcionou. Agora eu vou para minha segunda batalha, que é agora organizar a casa e assim por diante, né? Acho que tu trouxe um negócio bem legal, né, Ednei, que a pessoa tem que estar disposta, né? E aí eu acho que a velocidade da mudança da cultura, a velocidade de resultado que a pessoa colhe é o quanto ela está disposta a colocar de energia para gerar essa mudança nela mesma. Porque tu não muda ninguém se tu não mudar primeiro, né? E aí acho que esse ponto que tu trouxe é bem bacana, porque às vezes a gente eu vou trazer alguém para resolver o problema dos outros.
não é dos outros, né? De alguma forma também é da empresa, né? E a empresa é um organismo vivo, né? E aí, normalmente, mais da metade, tipo, a cultura, a maioria é de quem tá acima, né? Porque realmente é de cima para baixo, né? A cultura nasce e aí é ali que começa a mudança, né? E às vezes essa disposição para mudar, ela é uma disposição que tudo é um gasto de energia, né? Não tem como você... E a parte mais difícil de mudar é nós mesmos, né? Porque não tem como tu fugir dessa briga, né? É aquela, tu vai dormir, tu vai acordar, é tu e tu mesmo, né? E aí acho que essa é um cenário que às vezes as pessoas buscam num curso, que nem tu falou de receita, né? Busca uma receita para se mudar. Um software que tu instala, dá play e mudou, resolveu. E acho que esse que é o bacana, e o planejamento, essa vivência, ela vai trazendo essa maturidade, e a equipe vai percebendo isso também, né? Que essa mudança, ela parte da gente, ela custa tempo, custa esforço, né? E tem que ser da gente. Não tem como. É uma porta que se abre de dentro. Né? E os liderados são o espelho do líder, né? Isso aí. Então, se tu Por quer... isso que eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu até discordo um pouquinho do Diego, porque quando eu fui fazer terapia de casal com a minha esposa, eu fui com o propósito de me melhorar como ser humano e ela foi com o propósito de me melhorar como ser humano. Mas isso é alinhamento estratégico, né? Todo mundo com o mesmo objetivo. Ai, Ednei, pra gente finalizar aí, fala pra gente quais foram os ganhos que a TS teve aí com a Ramp e com a Zuki nesse processo de construção do planejamento estratégico de vocês lá. No começo, Douglas, quando você não tem um norte, quando você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Né? Então, o planejamento estratégico ele nasce aí, aonde nós queremos ir. E um ponto importante que a Zuki trouxe para nós é qual é o alvo? Como vocês vão atingir? Qual é o alvo que vocês querem? Nós queremos um lucro líquido de tanto. Então, vamos retroagir e ver como nós vamos agir para atingir esse alvo, né? E quando a gente está com essa visão que eu quero chegar nesse alvo e preciso ter essas tratativas ou essas tarefas ou esses projetos para atingir esse alvo, muda uma chavinha, né? Então foi de fundamental importância. A ATS é uma empresa que está crescendo em torno aí de 30% ao ano, e isso se deve com certeza ao nosso trabalho dos últimos 3 anos aí, né, de planejamento, de ter um norte, de ter um caminho a trilhar. Espinhos aparecerão nesse caminho, buracos, e é absolutamente normal, e aí que entra um planejamento muito bem feito e não escrito na pedra, né? Porque nós temos que estar abertos a mudanças, abertos a alterar os processos, e todo um planejamento, no nosso caso, todo planejamento tem lá um objetivo, que pode até não ser atingido, tá tudo certo, né? Aprendemos, e aconteceu no primeiro e segundo ano, não foi atingido. E aí você olha e fala, bom, precisamos mudar isso aqui, precisamos fazer dessa outra forma, e assim por diante. Mas o trabalho proposto lá na TS Log foi de fundamental importância, eu acho que trouxe uma outra visão para nós. A gente sai daquele maremoto, daquela onda te batendo toda hora, você sai, respira e fala, bom, lá tem um horizonte, é para lá que nós queremos ir, vamos passar aqui essa arrebentação, mas chegaremos lá juntos e fortes, né? Eu acho que essa é uma visão que a TS Log tem aí do trabalho feito pela Zuki. A gente sempre comenta, né? Mas a gente não... É muito longe, a meta é muito alta, é muito distante, é muito difícil. E aí, não tem problema. Qual que é a inteligente ação que a gente vai tomar para atingir aquele alvo, aquela meta, aquele objetivo, né? É a história, né? Vamos mirar na lua, que pelo menos uma outra estrela a gente acerta no caminho. Né? Então, essa analogia foi boa aí do estar se afogando e sair para fora respirar, né? Aquilo que a gente falou de parar de se afogar no operacional, óbvio, toca ele, mas é desenhar a ilha e dizer, vai para lá. É lá a nossa ilha, é lá desenhar, né? Porque ela não existe. Tu vai desenhar como você quer, que é definir as metas. Então, e nadar para lá. Isso aí, galera. Então, queria agradecer, deixar aí um último espaço para agradecer também ao Ednei pelo tempo dele. Se quiser deixar uma mensagem, um recado final, ou se quiser falar da própria empresa, da ATS, ou se tiver alguma inovação, algum outro negócio, também fica o espaço aí para você. Pedir voto, vai vender a rifa da igreja. Imagina, nós que agradecemos, acho que é muito importante essa troca de experiência, né? A TS Log é uma empresa que está há 15 anos no mercado, acho que tem alguma coisa a contribuir. Erramos, acertamos, erramos de novo, acertamos de novo, e faz parte da vida, faz parte do crescimento.
Hoje a situação é um pouco diferente para você abrir uma empresa, né? Hoje está um pouco mais fácil, crédito, dinheiro. Quando nós começamos há 15 anos atrás, há 16 anos atrás com a ideia, era mais limitado, né? Mas conseguimos os investimentos necessários e estamos fazendo uma belíssima história hoje com 65 colaboradores, salvo engano. Atendimento aí do Iapoque ao Chuí, filial em São Paulo, ponto de atendimento em Curitiba, Belo Horizonte, Maringá, entre outros aí que me falha a memória agora. Estamos sempre à disposição. Agradeço aí ao pessoal da Ramp, pessoal da Zuc pelo belíssimo atendimento que foi dado. Com certeza foi um divisor de águas para nós, né? Nos trouxe luz no momento aí de escuridão e que é natural dentro de todas as empresas e faz parte do gestor encarar esses desafios, e nós temos aqui um agradecimento a fazer para vocês, porque encaramos juntos e vencemos. Virão outros desafios. É difícil chegar a um nível de média empresa, mas é mais difícil ainda você chegar a grande, e é isso que nos move, né? São esses desafios e nada nos impede de chegar. Obrigado aí Obrigado pelo tempo aí, Dinei, de coração. Muito obrigado. Isso aí, galera. Fechamos o pastel? E fica o convite para a próxima, né? Isso aí. Até a próxima. Até mais, senhores. Valeu. Fechou?